bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o mundo assiste passivamente à maior tentativa, ao maior empenho, a um empenho jamais visto para a eclosão de uma guerra mundial. Seria, segundo os meus cálculos, a terceira. Digo isso porque logo mais, aqueles que sobrarem dirão que os Estados Unidos e a União Europeia não fizeram nada para evitar uma terceira guerra mundial. Pelo contrário, fomentaram-na. Digo isso porque os Estados Unidos e a OTAN administraram mal, desde o princípio, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Explico. Fontes lá do Kremlin têm dito que tanto a Casa Branca quanto o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sabiam que Vladimir Putin invadiria a Ucrânia, pelo simples fato de que este comunicou tanto à OTAN quanto à Casa Branca que tomaria essa decisão caso suas demandas não fossem respeitadas ou cumpridas. Entre as demandas estava a recusa peremptória da própria OTAN em anexar a Ucrânia aos seus quadros. Nada disso foi respeitado. Vladimir Putin foi ignorado. As ameaças de Putin foram ignoradas. Aliás, para sermos honestos, Putin não avisou apenas a Casa Branca e a OTAN de que invadiria a Ucrânia. Ele mandou vários recados através da mídia, mas ninguém deu bola. Se as fontes do Kremlin são verdadeiras, se de fato autoridades russas hoje afirmam que Putin comunicou tanto a Biden quanto a Jens Stoltenberg de que iria invadir a Ucrânia, se nada disso é verdadeiro, verdadeiro sim é o fato de que Vladimir Putin anunciou muitas vezes que não estava satisfeito com o tratamento que o governo ucraniano dava às duas repúblicas separatistas do Donbás, menos ainda estava satisfeito com a presença de neonazistas naquela região e menos ainda com a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN. Bem, foram muitos os avisos e de fato aconteceu. Então ali o Ocidente perdeu a chance de contornar a história. Bastava que tanto a OTAN quanto a Casa Branca prometessem a Putin de que parariam o seu avanço em direção à Ucrânia, mas que também reconheceriam as repúblicas do Donbás como independentes, e Putin certamente não teria entrado na Ucrânia. Teria mandado sim os seus agentes secretos para investigar outras coisas, como, por exemplo, laboratório de ganhos de função em patógenos perigosíssimos. Mas seria diferente. A Ucrânia hoje não estaria completamente destruída, nem a sua população civil esmagada e espalhada por vários países da Europa. O fato, e esse é bem objetivo também, é que os Estados Unidos administraram muito mal as coisas e agora estão entrando cada vez mais num terreno perigosíssimo, o terreno da inserção direta no conflito. Explico. Uma matéria publicada hoje na Cultura Estratégica por Finian Cunningham diz que os Estados Unidos já entraram nesta guerra. A matéria começa dizendo: os americanos estão envolvidos no fornecimento de informações aos ucranianos para alvos letais de tropas russas. O Pentágono admitiu que está fornecendo aos militares ucranianos inteligência acionável em operações de combate contra as forças russas. Se isso for confirmado, os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia. As implicações são graves para as duas potências nucleares. A admissão de que os Estados Unidos está compartilhando
inteligência em tempo integral com a Ucrânia, veio na semana passada durante depoimento no Congresso de Ronald Moultrie, subsecretário de Defesa de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos. Ele falava com o Comitê de Serviços Armados na Câmara, dizendo orgulhosamente aos membros do Congresso como o Pentágono ajudava os militares ucranianos a combater as forças russas. Ele disse, abre aspas, estamos fazendo a diferença em informações precisas, acionáveis e oportunas. Isso, diz a matéria, indica que os americanos estão envolvidos no fornecimento de informações aos ucranianos para um ataque letal às tropas russas. É uma admissão incrivelmente sensível. Apenas 2 semanas antes do depoimento de Moultrie, um membro sênior do Comitê de Serviços Armados na Câmara teria procurado minimizar qualquer troca de informações entre as forças americanas e ucranianas. Ele disse, estamos fornecendo alguma inteligência para a Ucrânia, mas não estamos fornecendo o tipo de direcionamento em tempo real. Quem disse isso foi Adam Smith, que preside o comitê. A minimização é compreensível porque tal compartilhamento de inteligência implica que os Estados Unidos são participantes diretos do conflito. Seja como for, os Estados Unidos não apenas está fornecendo informações precisas em tempo real para os ucranianos e, portanto, entrando na guerra, como tem feito ou construído a maior máquina de demonização de Putin e da Rússia, ao mesmo tempo em que tenta solapar toda a Rússia com embargos e sanções econômicas. É claro que isso é, sim, uma forma desastrosa de contornar o problema. Não é colocando a Rússia contra a parede que se resolverá este problema. Pelo contrário, a Terceira Guerra Mundial se torna, cada dia que passa com essas ações, mais possível, mais real. Mas não importa, a máquina de propaganda do Ocidente contra a Rússia engoliu o próprio governo Biden, que provavelmente não conseguirá dar mais um passo atrás, ou dar, neste momento, um passo atrás. Isso implica que as negociações no âmbito diplomático estão praticamente zeradas, impossíveis, se tornaram inúteis. Pois bem, o que levou os Estados Unidos a esta posição desastrosa que colocará o mundo inteiro em guerra? Aí vem grandes especulações, mas entre as especulações, fatos bastante concretos. Quem, por exemplo, assistiu a este meu vídeo, publicado antes de ontem, cujo título é Denúncia Grave, Estados Unidos planejava acidente biológico, saberá exatamente do que eu estou falando. Neste vídeo, eu fui atrás de vários documentos que comprovavam a ligação de Hunter Biden com o laboratório de ganhos de função na Ucrânia. Hoje, toda aquela denúncia foi confirmada. Foi confirmada pelo site The National Pulse, que diz, entre outras coisas, o seguinte: em julho de 2021, o National Pulse revelou exclusivamente a conexão entre Metabiota, Hunter Biden e EcoHealth Alliance, ligada à pandemia, que trabalhou em estreita colaboração com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, ONIAID, de Anthony Fauci, alguém lembra desse nome? E o notório laboratório de Wuhan. Hoje podemos revelar exclusivamente uma conexão oficial entre a empresa pandêmica ligada a Biden e os laboratórios biológicos com sede na Ucrânia. É um site americano que está dizendo isso. No início de março, revelamos como esses laboratórios trabalhavam, ou melhor, lidavam com patógenos especialmente perigosos, por meio de programas financiados pelo governo dos Estados Unidos. O potencial de tais entidades caírem nas mãos
de forças invasoras russas é o que está agora sob escrutínio muito disputado nas últimas semanas. Bem, aqui ele repete toda a ligação da família Biden com o governo norte-americano e com laboratórios na Ucrânia financiados com dinheiro norte-americano, que eu já havia explicado no vídeo anterior. Mas, entre outras coisas, diz o seguinte: os contornos governamentais também corroboram a relação de trabalho entre a Metabiota, os laboratórios ucranianos e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com empresas recebendo doações de até 18 milhões da agência norte-americana em 2014. O total desta ajuda financeira foi de 307 milhões de dólares. Tudo isso foi alocado à Metabiota em 25 de setembro e discriminado como projeto de pesquisa na Ucrânia. Pois bem, a pergunta que se faz é a seguinte: por que Hunter Biden estaria envolvido diretamente em pesquisas perigosíssimas, envolvendo ganhos de função em patógenos para diversas doenças? Ele estaria também ligado a laboratórios que depois ofereceriam picadinhas a preços módicos pelo mundo todo? Bem, são essas as questões que estão em pauta hoje, justamente por conta do que revela o laptop de Hunter Biden. O fato é que os laboratórios existem. E aí pergunta-se, por que Vladimir Putin está demorando tanto para tomar definitivamente a Ucrânia? Por que ele não tomou Kiev, por exemplo? Bem, muitos analistas dizem que Putin entrou num atoleiro porque não contava com um exército despreparado. Estima-se que a Ucrânia já recuperou pelo menos 3 cidades tomadas pelos russos. Isso significa que Putin errou a mão, não sabia que seu exército era tão incompetente. Mas o fato é que ninguém tem percebido que talvez, ou ninguém tem trabalhado com essa hipótese, de que talvez o Vladimir Putin não esteja preocupado em tomar a Ucrânia, e sim em procurar alguns segredos dentro da Ucrânia. Daí porque a não necessidade de pressa e de tomada de Kiev. Se Vladimir Putin quisesse tomar Kiev, ele já teria feito, especialmente porque apresentou ao mundo, há poucos dias atrás, um míssil praticamente imparável. Estou me referindo ao Kinzhal, que significa punhal em russo. É um míssil hipersônico, segundo alguns analistas. Outros dizem que não, porém que é tão perigoso quanto um hipersônico. Numa matéria de especialistas em armas, disse o seguinte: graças à sua enorme velocidade, de até 10 vezes a velocidade do som, o Kinzhal pode, em tese, driblar defesas antiaéreas por não permitir tempo hábil para uma reação. Ou seja, ele é imparável pelo sistema de defesa que existe hoje no Ocidente e pode levar também ogivas nucleares. Bem, se Vladimir Putin tem uma arma que ninguém tem, ele poderia muito bem tê-la usado contra Kiev e outras grandes cidades ucranianas. Mas talvez ele não queira fazer isso. Talvez esteja buscando estas ligações perigosas entre a família Biden, o Departamento de Defesa norte-americano e laboratórios na Ucrânia para tomar posse dos seus segredos. Talvez não seja por outra razão que Biden hoje ameaça a Rússia de que, se ela usar armas químicas na Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos entrarão diretamente na guerra. Pode ser que tudo isso seja ainda incompreensível, mas o fato é que é muito estranho Vladimir Putin não ter pressa de tomar Kiev. O mais macabro nessa história, no entanto, é a impressão que o governo norte-americano tem deixado. A impressão é que o governo norte-americano está fazendo de tudo para levar o mundo para uma terceira guerra mundial, para que os segredos da família Biden, do Departamento de Defesa norte-americano e dos grandes laboratórios do mundo
não venham à luz do dia. Esse é o mais macabro da história. Isso é o mais macabro da história. Eles estão, parece, apostando que uma guerra encobrirá toda esta sujeira. Outros analistas dizem que esta guerra não será vencida pela Rússia, porém nem pelo Ocidente, porque mesmo que tudo acabe hoje, as suspeitas que foram lançadas no ar não desaparecerão. Pelo contrário, aumentará ainda mais o ódio e a divisão entre os povos. A Terceira Guerra, de fato, parece, já começou. Por enquanto é isso, até depois.